Então hoje nós vamos transformar o nosso torninho de bancada numa plana limadora, né? Então percebam aqui, nós vamos usinar, encaixar a polia aqui, nós vamos ver todos esses trâmites, né? E nós vamos então dar procedimento aí na usinagem, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer a chaveta aí, né? Aqui no próprio torninho, tá bom? Nós vamos transformar então o torninho hoje numa plana limadora. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é separar as ferramentas que nós vamos usar, né? Ou seja, nós vamos tornear o furo interno da polia. Então, para tanto, eu separei aqui uma broca de centro. Eu costumo começar pela broca de centro para dar alívio para a ferramenta de facear, né? Em seguida o mandril com suas respectivas brocas, né? A própria ferramenta de facear, a ferramenta de acabar interno, né? Que nós vamos abrir o furo com precisão, vai ser 19, né? E aqui está o nosso segredo, né? Que é a ferramenta que nós vamos usar como plana, né? Então nós vamos transformar o nosso torninho hoje em uma plana, conforme eu falei para vocês. Então, dando prosseguimento na usinagem, iniciando pelo furo de centro, só para dar um pequeno alívio na ferramenta de facear, né? Então percebam que nesse momento também o torninho ele se transforma numa furadeira, né? Ou seja, nós estamos furando. A única diferença é que nesse sistema aqui a peça está girando e não a ferramenta. E numa furadeira o que gira é a ferramenta e não a peça, né? Vocês vão gostar aí. Hoje vocês vão gostar aí de ver que o torninho se transforma numa plana. Vamos providenciar agora a usinagem interna. Então, para tanto, nós ajustamos a altura da ferramenta, né, de acordo com o contraponto. Colocamos uns calços, né, calcinhos na ferramenta aqui, né. Vejam que eu coloquei uns calcinhos para que nós possamos chegar na altura correta, né. Então, uma vez que está ajustado a altura da ferramenta, então aí eu já posso, né, inclusive já prepará-la para a usinagem interna, que é essa daqui, né? Então nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. Olha aí, agora no avanço automático. Termino devagarinho no manual e volto. Avanço no anel graduado, novamente no automático. Vamos agora efetuar mais um controle. 18,3, né? Então já estamos quase lá, né? Lembrando que a nossa medida é 19,05. Então daqui para frente agora todo cuidado é pouco, né? Acabamento final agora, estou tirando 1/10 no diâmetro. Desliguei o automático, desligo a máquina e inverto aqui a rotação do fuso, né? Inverti a rotação do fuso. Uma vez que eu inverti a rotação do fuso, o automático agora é no contrário. Então eu venho usinando com o mesmo passo. Não mexo em nada aqui. E em seguida eu vou efetuar a dimensão final, né? O controle da medida final. Terminou. Uma pequena limpeza na ferramenta. Desligo o automático. Afasto o carrinho longitudinal.
e vou efetuar agora a dimensão, né? Lembrando que o controle das peças é sempre nesse sentido aqui. Nunca fazemos isso. É sempre assim. Então eu venho aqui e vejo, né? 19,01. O meu eixo ele tem 19,05. Então a polia vai entrar um pouco justa. O que eu vou fazer? Eu vou dar o mesmo passe então sem mexer no anel graduado. Sem mexer no anel graduado e tentar chegar na medida. Então é um torninho que tem uma precisão fenomenal, né? Isso temos que admitir. Chanfrinho de leve aí, só para que possamos aqui facilitar a entrada do eixo aí, né? E controlando a medida então. 19,07, né? Excelente, né? Aí. Então a medida praticamente que tá zerada, né? Tá zerada. Ok. Bom, nosso intuito então é usinar um rasgo de chaveta aqui, né? Então, para tanto, nós preparamos uma ferramenta e o segredo está no seguinte modo: a largura da ferramenta aqui tem que ser exatamente a largura da chaveta, né? Exatamente a largura da chaveta. Nesse caso aqui, eu deixei a chaveta, a ferramenta 1/10 maior do que a chaveta, né? Ou seja, na largura 1/10. Por quê? Porque na realidade isso daqui vai trabalhar como cubo na chaveta, né? A chaveta ela vai ter que ser um pouquinho folgada para que a polia entre nela. Então eu deixei aqui a ferramenta, a largura da ferramenta 1/10 maior do que a largura da chaveta. E o segredo está que nós vamos trabalhar com a ferramenta nesse sentido. Então o torno ele não vai rodar mais, ele vai trabalhar parado agora e nós vamos transformar ele numa plana. Vocês vão ver que legal e que bacana que vai ser, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos travar aqui, colocar aqui na rotação mais baixa, né, no câmbio engrenado, de modo que a placa fique bem fixa e que possamos trabalhar nesse sentido. Então nós vamos agora usinar usando, por exemplo, esse volante aqui do carrinho longitudinal, tá? Então nós vamos agora zerar a ferramenta, encostar a ferramenta na face do furo e vamos trabalhar com o carrinho transversal também aqui, puxando nesse sentido aqui, né? E dando a profundidade da ferramenta. Lembrando que os rasgos de chavetas são conforme norma DIN e ABNT, tá? A norma DIN é 6885, a ABNT eu não lembro agora, tá? Mas a norma DIN é a que manda, né? Acho que é 6885, que são os rasgos de chaveta, e eles são normalizados, tá bom? Ajustamos ali a ferramentinha, né? Já está pegando o material. Controlamos então no anel graduado aqui agora, né? E é assim que nós vamos dar prosseguimento aí na nossa abertura do rasgo de chaveta, né? Então o que eu vou fazer? Uma vez colocado, avanço o carrinho longitudinal manualmente. Então percebam que agora a usinagem é no sentido longitudinal com a placa universal parada, né, travada. E para que possamos evitar acidente, desligamos a chave geral da máquina, avançamos aqui 1/10 e agora é serviço de paciência, né? E vamos abrindo a nossa chaveta aí, ó. Ou seja, é o nosso torninho transformado numa plana, né? E aí percebam que já está saindo a chaveta aqui, né? A chaveta já está saindo e a gente continua então com o nosso movimento de plana no carrinho longitudinal. Saiu, avançamos aqui mais 2/10, sempre avançando assim. E vamos fazendo a chaveta nesse sentido.
Então percebam que é um modo totalmente diferente de usinar a peça, onde a peça fica estática, né? A peça fica parada e o que movimenta é só o carrinho. E assim vai, tem que ter paciência. Avança mais 2 décimos. E observamos então que já está saindo aqui o rasgo, né? O rasgo aqui, olha aqui, ó. Ok? Chaveta colocada aqui então, e com um pequeno pedaço de madeira, colocamos aqui. E está finalizado aí o nosso trabalho de plaina no torninho Sanches Blanes, tá bom? Então pessoal, muito obrigado aí por assistirem ao vídeo, deixem o seu like aí e não esqueçam de fazer inscrição no canal aí para que possamos continuar trocando conhecimentos, que é o maior prazer em ensinar. Até mais. Muito obrigado a todos.